meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeu, sejam todos bem-vindos. E esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse. Aqui não tem especulações, não tem embustes, não tem sofismas, não tem conjecturas lúdicas, achismos de propriedade. Aqui não tem nada disso, aqui tem exegese, uma exegese racional. Aqui é aquilo que São João revelou, não tem nada além, nada mais nem a menos. Eu não irei tirar uma vírgula do que está no Apocalipse, apesar de que na época de São João não existia as vírgulas, né? Essa gramática que nós temos hoje, tá bom? Mas enfim, o importante é saber que o livro foi escrito por um hebreu e o que está ali naquele livro, né? Todo aquele simbolismo faz parte da cultura hebraica, no qual o livro foi inserido. Tá? As pessoas dizem assim, não, o livro tem que ser interpretado porque tem vários símbolos. Claro que tem vários símbolos, mas são símbolos que na época, né, todos conheciam, todos entendiam o que São João escreveu, pelo menos os hebreus, né, e os cristãos também, tá? Porque os cristãos tinham um entendimento daquela cultura. E hoje eu irei falar novamente a respeito do termo terra, tá? E vou mais uma vez falar da criação, falar de como Deus criou o mundo segundo a visão dos hebreus, segundo a visão, né, de São João. São João era um hebreu, ele tinha a mesma visão, por exemplo, de Moisés, que escreveu ali Gênesis, tá? Então, eu irei mostrar para vocês exatamente que a visão dos hebreus era bem diferente da nossa visão, do que nós entendemos, né, como mundo, planeta, universo. A visão era totalmente diferente. Por isso, gente, o termo terra, que vem do termo aratz, do hebraico, e ges, no grego, o termo terra nunca foi traduzido como planeta Terra. Nunca, nunca. Você não pode ler esse termo e pensar que ali está o planeta Terra, a não ser que tenha um auxiliar, né, que transforme esse termo num plural. Aí sim, aí fala de todas as terras, entende? Se você falar apenas de terra, é um território. Se você falar de todas as terras, aí sim, aí você vai falar do mundo inteiro, seja, né, o mundo conhecido pelos hebreus ou o mundo que nós conhecemos hoje. Está falando de todas as terras, tá bom? Mas eu irei falar sobre a criação, segundo o livro de Gênesis, mostrando que não tem nada a ver com o que nós conhecemos hoje. Não, aqui não é, né, criticar, falar o livro de Gênesis está errado. Não, era a crença na época, a visão que eles tinham. Tá? A criação existiu. Mas hoje a gente tem um entendimento um pouco maior por causa do avanço da ciência. Nós temos um entendimento do universo, que o universo é infinito, né? A maior parte, né, da teoria é de que o universo é infinito. Eu não vou entrar nessa questão porque eu não sou cientista, tá? Mas a visão dos hebreus era no finito, ou seja, o universo não era infinito e sim tinha um fim. Eu acho que isso, né, é a maior prova de que o pensamento dos hebreus era bem diferente do nosso pensamento agora, tá bom? Deixa eu mudar aqui a cena, tá? Eu tive um problema agora aqui com o vídeo que travou, eu vou ter que colocar no editor e emendar um vídeo no outro, tá bom? Peço desculpas, eu não gosto muito de fazer isso, eu gosto de fazer o vídeo contínuo, mas infelizmente aconteceu isso. Mas vamos entrar no livro de Gênesis. Eu vou aqui ler o livro de Gênesis, tá? E vou mostrando para vocês qual era a visão dos hebreus, né, na época. E vou colocar aqui exatamente a criação segundo o livro de Gênesis, tá? Agora preste atenção. Fala assim, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui você pode estar aí pensando que fala terra, planeta Terra. Não, são elementos, tá? Criação de elementos. E aí ele continua dizendo assim: a terra estava informe e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, andava sobre as águas. Olha que interessante. Você está vendo a criação dos elementos, o céu, ar, né?
terra, elemento, né, que é o elemento árido, tá? A terra seca, o mar, que é a água, e o abismo, porque, né, na crença ali entre os hebreus, eles acreditavam no abismo que ficava abaixo do solo, tá bom? Então você está vendo a criação de elementos, não é de planeta. Infelizmente, muitos protestantes usam esse texto para falar, não, terra aqui é planeta. Não, ele está falando de elementos e o Deus mesmo vai mostrar isso no próprio, né, no próprio texto. Aí ele diz assim, ó, faça-se a luz. E a luz foi feita, né, a luz do sol. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, as trevas de noite, sobreveio a tarde, depois a manhã e foi o primeiro dia. Então ele criou elementos e criou a luz, né? E também criou a noite, tá? Deus disse, né? Aí vai entrar numa questão que não existe hoje, tá, gente? Infelizmente, quem acredita na Terra plana acredita nisso daqui, mas hoje a gente sabe que não é dessa forma, né? O planeta, o mundo, o universo, tá bom? E aí entra aqui, tá bom? Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas e separe ele uma das outras, tá? Esse firmamento que fala é o domo aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui. Os hebreus acreditavam nisso no domo. E eles acreditavam nas águas debaixo desse firmamento, que é o domo. E também eles acreditavam nas águas acima desse firmamento, ou seja, tinha um mar em cima desse firmamento, tá? Eles acreditavam nisso. Infelizmente, essa era a crença, tá? Ou seja, né, o mundo ficava, né, dentro dessas águas, o mundo ficava acima e abaixo, né? E aí, Deus diz assim, Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima, né? Então tá ali, ó, as águas por cima e as águas por baixo do firmamento. Lógico que hoje a gente sabe que isso não existe, tá, gente? Mas não quer dizer que o livro está errado, é a crença, né? A criação existiu. E o texto continua dizendo assim, e assim se fez, né? Deus chamou o firmamento de céu, e sobreveio a tarde, e depois a manhã foi o segundo dia. Então esse firmamento, o domo aí, era o céu, tá, gente? E acima desse domo tinha as águas, tá? Não tinha universo infinito. Isso é a maior diferença entre a nossa crença e a crença dos hebreus na época. E isso resulta no termo terra. Por quê? Nós entendemos hoje que tem um infinito, um universo infinito, tá? E eles acreditavam não, que ali acabava, entende? Tinha o domo em cima ali desse firmamento, acabava o céu, tá? Acabava o céu e tinha a água e era só isso, tá? Não tinha nada além disso. Essa era a crença na época. E aí Deus disse que as águas que estão debaixo dos céus, do firmamento, se ajuntem no mesmo lugar e apareça o quê? O elemento árido. E assim fez, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Deus falou para que as águas aqui se juntassem no mesmo lugar para aparecer isso aqui, ó. O elemento árido, que é a terra seca. Terra, elemento, gente. E aí diz assim, ó, Deus chamou o elemento árido de terra e o ajuntamento das águas de mar. E Deus viu que isso era bom. E aí Deus coloca o nome de mar, tá vendo? Ó, mar e terra. Mar e terra. E isso aqui significa o quê? Mundo. Então o mundo para os hebreus é o que eles chamam de cosmos e não de Ges. Cosmos, universo. E não de Ges, terra. O mundo. Então quando você vai ver um hebreu falando de mundo, e aí é o que a gente entende como planeta hoje, tá? Eles não tinham esse entendimento de planeta. Para eles era um disco e não um globo, tá? Os textos aí que foram traduzidos como globo terrestre tá errado, é disco terrestre, disco, tá? Embaixo desse disco era um abismo. Então, não tem globo terrestre, né? E tá aqui, gente. Essa é a criação. E na visão do hebreu,
era o cosmos, o universo. E esse universo era o mundo porque era finito, tinha fim. Então eu vou colocar agora o outro slide, prestem atenção, é isso daqui, olha, tá vendo? Ó, o oceano, as águas acima do firmamento, e dentro disso daqui, tá? Dentro dessas águas é que estava o universo, o mundo, que tinha um fim para eles. E aí tinha o quê? O mar e a terra que apareceu, que era o elemento árido. Abaixo tinha um abismo, aqui o chão, né? Depois a gente vai falar da morada dos mortos, enfim, não vai entrar muito nessa questão. Tinha aqui a janela do céu, que quando fala lá do dilúvio, fala que se abriu a janela no céu e caiu, né? Aquelas águas que estavam por cima do firmamento, elas caíram, né, na terra, por isso que teve o dilúvio. Eles acreditavam nisso, gente. E aqui, e as estrelas e os astros ali, o sol, a lua, né, eles ficavam debaixo, né, do firmamento, do domo. Tá aqui, olha. O sol ficava aqui e a lua aqui. E a terra era parada, gente, porque a terra não se movimentava para eles. Era o sol e a lua que se movimentavam ali. Por isso que tinha dia e noite com o sol se movimentando, tá? É a crença da terra plana, né? Então, para eles, isso aqui, ó, gente, quando fala em terra, é isso aqui, o elemento árido que aparece, né, entre as águas. Isso é a terra, tá bom? E aí continua a criação, né? Quando Deus, né, chama o elemento árido de terra e o ajuntamento das águas de mar, diz assim, ó, e produz a terra as plantas, ervas, né, que contenham sementes e árvores que deem frutos. Então, perceba que o objetivo do termo ges ou arates é exatamente de plantio. E aí, como eu falei, surgem os territórios, né? Isso depois do dilúvio começa a surgir o quê? Os territórios. Exatamente por causa do plantio. Os territórios foram, né, surgindo assim, dessa maneira, né? Um lugar que tinha ali, né, um plantio, era cercado, e ali aquele povo permanecia, aquele local, aquilo crescia e se tornava um território. Tá? Então, ali apareceram os territórios, e um desses territórios, né, vários ges, né, ou vários arates, né, vários ges. E um desses, né, um desses territórios, Canaã, a terra prometida, a terra em que São João vivia, né? Não era o planeta Terra, gente, tá? Por isso que São João no Apocalipse e em todos os livros na Bíblia Sagrada vai usar o termo cosmos para mundo, tá? Para mundo, falar de tudo. Por que cosmos, gente? Cosmos hoje pra gente é universo, e pra gente o universo é infinito, né? Pra gente o universo é basicamente isso aqui, né, gente? Olha, tá o planeta Terra aqui dentro de um sistema solar, tem vários planetas, astros, e tá tudo dentro do universo que é infinito, com vários, né, outros sistemas. Isso aqui é o universo pra gente. Pra eles, não, o universo, né? Pra eles, o universo era isso aqui, tá vendo? Ó, deixa eu voltar aqui. O universo é isso aqui. Tudo que estava dentro, né, dessas águas, debaixo do firmamento e acima do firmamento. Tudo que estava dentro. Então tinha um fim para eles. Uma hora ia chegar no fim, ia bater ali no fim, entendeu? Pra gente não, a gente sabe que o universo... Por isso que aí, na era medieval, com todo o entendimento que se tinha de planeta, que nós, né, habitávamos um planeta e não apenas um disco, né, a gente já tinha essa ideia na era medieval de que o planeta era mais um no sistema solar, se deu o nome de Terra na era medieval, gente. Na era medieval que esse termo Terra passou a ser usado para o nosso planeta por causa do solo. Porque aí se descobriu que o nosso planeta é mais um no sistema solar, assim como o planeta Marte, Saturno, enfim, Mercúrio. Então se deu um nome que era o solo. Poderia ser o planeta Mar. Olha só que interessante, né? Poderia ser o planeta Mar, mas não, se deu o nome na era medieval. Não foram os hebreus que deram esse nome, tá? Não foram os gregos, nem os romanos, não foi o Império Romano que deu o nome de Terra para um planeta, né? Eles não tinham esse entendimento, né, do planeta Terra. Como eu falei, para eles era apenas, né, o elemento árido, o mar e o céu. Isso para os hebreus, isso era o cosmos, o universo, né? A união
do elemento árido, terra, a união do mar e a união do céu. Então isso tudo formava o universo para eles. E aí que eles, quando eles iriam, né, quando eles se referiam a algo além do território de Israel, aí era o cosmos, tá? Quando eles se referiam a tudo além do território de Israel, São João escrevia o termo cosmos. Quando São João falava dos habitantes da terra, ou da terra que iria sofrer um castigo, ele estava falando de um território específico. E quando não tinha, né, e quando não tinha exatamente, deixa eu voltar aqui, gente, que eu tô falando aqui não tô aparecendo. E quando não tinha o nome desse território, era o território onde ele habitava, tá? Isso aqui a gente consegue compreender isso no próprio livro de Gênesis, né? E só terminando aqui, né, que diz que ali foi o terceiro dia. Aí depois, né, Deus diz: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e o ano, ou seja, faz a lua e o sol, né? E resplandeçam no firmamento dos céus para iluminar a terra, e assim se fez. Aí fala assim, ó, para iluminar a terra. Ah, então é o planeta Terra, gente, aqui está falando para iluminar o elemento árido no qual iria ser usado para o plantio. Não está falando de planeta aqui, gente. Está falando e que sirva para iluminar o elemento árido que iria servir para plantio. Por que isso? Aqui, desde a criação até o dilúvio, não existia a separação dos territórios. E se acreditava o quê? Numa coisa que existiu, que é a Pangeia, né? Que era um território só. E isso, né, é provado cientificamente, que todos os continentes, né, estavam unidos num só território. E eles acreditavam nisso, tá? Então era esse único território. Como eu falei, a primeira cidade mencionada é a cidade lá de Caim, mas ninguém sabe exatamente qual cidade era essa. E os territórios só foram separados depois do dilúvio. Aí começou a aparecer o quê? As terras, né? Os guês. Até então, aqui na criação de Gênesis, só existia um guês, um território apenas, tá? E esse território que era o solo do elemento, né, o elemento árido, que iria servir para o plantio. E aí, né, continuando aqui, onde eu parei, gente? E Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia, o menor para presidir à noite, e fez as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus, iluminando a terra. Eles acreditavam que as estrelas ficavam pregadas, né, nesse firmamento. E aí isso aqui realmente foi a criação. Aí colocou os animais aquáticos, colocou os monstros marinhos, que fala aqui também, né? E aí Deus abençoou, né, aquela multidão de seres na água. Aí falou para, né, frutificai, disse ele, multiplicai-vos e enchei as águas do mar, e as aves também se multipliquem sobre a terra, né? Então, olha, presta atenção que Deus sempre está trabalhando com elementos aqui, ó. Água, terra, elemento árido e elemento, né, água, que é o mar e a terra. Sempre está trabalhando isso aqui como mundo. Ele não fala só de terra como planeta. Ele fala de terra, de locais, terra e mar. Como eu falei, até então, o entendimento era exatamente de que existia apenas um território, e realmente existiu isso. Isso está provado, que a Pangeia, um território enorme, que depois território, aí, por causa das placas tectônicas, foram se separando, né, e formando os continentes que nós conhecemos hoje, tá bom? Essa é a diferença, gente. Essa é a diferença de Ges, Arates, né, para
cosmos. E hoje a gente tem a visão, hoje a gente traduz Terra como planeta Terra também, além de território, como planeta Terra. Mas isso só aconteceu depois da Era Medieval, depois que que o mundo teve o conhecimento exato do que era o planeta, que era um globo mesmo terrestre, não um disco terrestre, né? Não um disco e com um abismo embaixo, né? Então teve a ideia de que era mais um planeta no sistema solar, assim como os outros planetas. Aí se deu o nome de planeta Terra, tá? Na época ninguém chamava isso aqui de planeta Terra. Quando falava de Terra, território. Falava de mundo, era o cosmos, um universo que tinha fim, era finito, tá bom? Então, gente, espero que tenha ficado claro essa diferença, né, do mundo para os hebreus e o mundo que nós conhecemos hoje. Ficou claro que é bem diferente, né, a visão. Quando você vai ler o Apocalipse, você tem que entender o termo terra em cima dessa visão, e não da visão que nós temos hoje. Você tem que entender o que São João escreveu em cima da cultura hebraica. Quando você vê o termo chifre, cabeça, dentro da cultura hebraica, não o que a gente entende hoje. O chifre não é um boi, entendeu? O chifre tinha um significado de poder, cabeça um significado de comando. Para eles, né, era como falar assim, ó, macacos me mordam, né? Então assim, a gente entende o que significa isso, né? Vai falar isso para um hebreu hoje, ó, macacos me mordam. Cara, você tá louco? Entende? É mais ou menos isso daí, tá? Então, paz e bem a todos, até a próxima, amém.